Bom, nesse módulo nós vamos estudar oscilações forçadas. O que é uma oscilação forçada? É uma oscilação que recebe a ação de uma força externa. Essa força externa, então, ela vai impedir ou vai oportunizar que o movimento permaneça de forma indefinida. Em geral, quando tem algum sistema físico no qual exista a ação de atrito e o termo do oscilador harmônico, né, uma força seguindo a lei de Hooke, isso acaba, em geral, levando a um movimento que vai se extinguir, como a gente viu nos módulos anteriores. Bom, o que acontece? Quando perturbo o sistema, através de uma força externa, eu posso manter essa oscilação por um tempo indefinido. Tradicionalmente, essa perturbação é uma força periódica, e essa força periódica, então, ela vai fazer com que o movimento se prolongue indefinidamente. O exemplo que eu gosto de dar é o irmãozinho no balanço, né? Então, o sujeito vai lá, tem que empurrar o irmãozinho no balanço, e o que ele faz? O balanço tem uma tendência natural, tem uma frequência natural de oscilação, só que devido ao atrito, se não se mantiver alguma espécie de força externa, o balanço e o irmãozinho vão parar de girar. Então o que acontece? Alguém fica embalando um irmãozinho, né, e ele dá cutulepes, né? Ele dá empurrões periódicos no irmão. E com isso ele consegue, se ele der os cutulepes com uma frequência adequada, ele pode fazer com que o meu sistema, a amplitude do movimento cresça, né, e com o mínimo esforço. Esse fenômeno de procurar a frequência correta de forma a, com o menor efeito, gerar o máximo de resultado, isso está relacionado à ideia de ressonância. Quando ocorre esse efeito máximo, eu digo que eu estou na ressonância do meu sistema. Bom, um outro exemplo interessante para se aplicar é o circuito RLC. O circuito RLC é um circuito que tradicionalmente tem uma resistência, uma indutância e uma capacitância, é um sistema capaz de oscilar. Se eu coloco uma perturbação externa, como por exemplo um sinal de rádio, uma onda senoidal externa, eu posso maximizar o impacto, né? Eu posso aumentar o efeito desse sinal se eu fizer uma sintonia do rádio. O que é a sintonia do rádio? A sintonia do rádio é acertar a indutância ou a capacitância, que são mais fáceis de medir, de forma que a oscilação, a frequência natural de oscilação do meu sistema, do meu circuito RLC, ele entre em ressonância com a frequência da rádio que eu quero sintonizar. E se eu consigo fazer isso, então eu consigo sintonizar o rádio. É importante a gente discutir agora o seguinte aspecto. A solução de um problema de uma oscilação forçada, em geral, ele implica na resolução de uma equação diferencial como essa aqui. Eu vou demonstrar com calma isso logo na sequência, no próximo módulo, mas eu queria inicialmente apresentar os resultados para vocês. Então, a equação diferencial que eu tenho que resolver é essa. Eu vou ter duas soluções. Uma solução complementar, que é esse xc aqui. Aqui é um pouco formal, porque dependendo da situação eu posso ter uma solução oscilatória ou não. Eu posso também, eventualmente, ter aqui também uma solução que seja criticamente amortecida. Eu posso ter esse caso. Mas eu estou escrevendo formalmente solução aqui, até porque no final do dia, para o que vai ser demonstrado aqui, não é muito relevante. Aqui eu vou procurar uma solução particular. Essa solução particular, ela vai resultar em basicamente dois termos. Esse primeiro termo aqui, que é o termo que vai me dar a amplitude da oscilação, e o próximo termo que vai me dar
o caráter oscilatório. O que acaba acontecendo é que esse XC ele tende a zero. E no longo tempo o que sobra é isso aqui, e o que é relevante é a amplitude da oscilação. A fase também tem sua relevância, e eu vou demonstrar então que essas duas quantidades podem ser calculadas. Eu vou obter essas duas relações no